Muito bem, amigos, que a paz esteja com todos vocês. Nós vamos deixar para você aqui, a palavra de Deus através desse canal abençoado, através do YouTube, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do TikTok. Se você é do YouTube, eu peço aquele joinha que eu sempre peço, tá? Se você vai se inscrever, compartilhe, deixe o seu joinha. Se você já é inscrito, eu peço a mesma coisa, tá bom? Vou falar para vocês hoje sobre mais um erro de um homem de Deus, Lembrando que essa série de mensagens não é para denegrir a imagem dos homens de Deus que viveram antes de nós, de forma nenhuma, Essa série de mensagens é para mostrar que, assim como eu e você, estes homens de Deus também tiveram a sua limitação, cometeram lá os seus erros, cometeram os seus deslizes, vamos assim dizer. Não estou falando aqui de pecado, tá? Não estou falando de pecado, mas é aquele erro, aquela falha que a nossa carne, que o nosso ser humano tem. Às vezes tem muita gente que tem uma ideia errada de ser crente. Às vezes a pessoa acha que ser crente é ser super crente, não ter defeitos, não ter erros, não ter falhas. Não é dessa forma. E muitas pessoas até deixam de servir a Deus porque exatamente tem esse tipo de pensamento, que Deus quer pessoas perfeitas, que Deus quer pessoas sem defeitos, Jesus, uma certa feita, meu amigo e minha amiga, ele até disse aos religiosos na época que se julgava o perfeito, Jesus virou para eles e falou que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. O que Jesus quis dizer com isso? Será que ele estava falando só de uma doença física? Não. Jesus estava falando do pecado. Nós somos pecadores. Claro que existe a diferença entre ser pecador praticante e ser aquele pecador que comete pecado por acidente, Eu já tenho até um vídeo falando sobre isso. Na vida da gente que serve a Deus, o pecado na nossa vida, ele é cometido por acidente. Às vezes a gente, infelizmente, a gente não quer fazer certas coisas e às vezes a gente acaba fazendo, Então o pecado é acidente na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus, que se esforça para se manter na presença de Deus, tá? Porque o fato da gente ter falha também não significa que a gente vai usar isso para se acomodar, não se esforçar, não ter uma vida de consagração, uma vida de jejum, de oração, de vigilância, de meditação da palavra, A pessoa ela vai se esforçar, ela vai ter essa vida. Eu já falei, em algum vídeo, que tem 4 coisas que a gente que serve a Deus, a gente tem que ter, que é a oração, jejum, meditação e vigilância, Uma vida de santidade a gente tem que ter. O que é santidade? Já tem um vídeo também falando sobre isso. Santidade é a gente ser não melhor do que os outros, mas ser diferente desse mundo, ser diferente das pessoas. Santificado significa separado para Deus, consagrado para Deus. Então a nossa vida tem que ser assim. Só que, meu amigo e minha amiga, a gente é falho, E se a gente não contar com a ajuda do Espírito Santo, a gente não vai conseguir se manter na presença de Deus. Então, e a Bíblia, lá em Tiago, capítulo 5, o verso 17, a Bíblia fala do grande homem de Deus que era o profeta Elias, Você já ouviu falar do profeta Elias, O profeta Elias era um grande homem de Deus. Deus, por intermédio dele, fez
obras extraordinárias, né? Elias foi aquele que desafiou os profetas de Baal, fez fogo do céu descer sobre um altar molhado, né? Então Elias, não só este milagre que Deus usou dele, mas de outros, né? Deus, através dele, multiplicou o azeite daquela viúva, né? Depois o filho dessa mesma viúva morreu, através do profeta Elias, ele ressuscitou, né? Elias foi aquele que foi levado ao céu. Elias não morreu, ele não morreu, mas ele foi levado ao céu, foi arrebatado. Você vê que Elias teve grandes obras, né? Foi um grande homem de Deus. Só que a Bíblia deixa muito bem clara, meu amigo e minha amiga, que o Elias, ele tinha falhas, como eu e como você temos. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, verso 17. Diz assim, olha lá para você ver, né? E Elias era homem semelhante a nós, olha lá para você ver, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Mais um milagre que Deus usou do profeta Elias aqui. Você vê, mas o que a Bíblia começa dizendo através do homem de Deus, o Tiago aqui? Que Elias era um homem semelhante a nós, né? Era um homem que tinha falha, era um homem sujeito aos sentimentos, como eu e você nós temos sentimentos, né? Existem os sentimentos em nossa vida. O ser humano é feito de sentimentos. Então, mas o problema não é a gente ter sentimento, o problema é a gente deixar o sentimento nos dominar. A Bíblia até diz que o coração do homem é enganoso, porque é no coração que é guardado o sentimento. Então, se a gente for dar ouvido à voz do coração, nós vamos ser guiados pelo nosso sentimento. E isso não pode acontecer, né? Nós somos sujeitos a todos os tipos de sentimentos. Nós choramos, nós nos alegramos, nós angustiamos, nós sentimos tristeza, alegria, nós temos, vamos assim dizer, o sentimento do medo que tenta entrar em nossa vida, a ansiedade, que são um sentimento humano. Embora alguém fale que é do diabo, que é o diabo, mas é sentimento humano, que o diabo se aproveita desse sentimento para fazer a sua obra cruel, tá? Então, o profeta Elias, qual que foi o erro do profeta Elias? Se você for ler a Bíblia, lá em 1 Reis, o capítulo 19, o versículo 1, 1 Reis 19, 1, qual que foi o erro do profeta Elias aqui? O Elias, ele tinha acabado de desafiar, né, os profetas de Baal. Ele tinha acabado de ser usado por Deus para fazer essa grande obra através, né, Deus usou dele para fazer essa grande obra. Ele fez fogo do céu descer sobre o altar molhado, né? Os profetas de Baal foram envergonhados e foram até mortos pelo profeta Elias. E o que aconteceu? Quem que estava lá? O marido de Jezabel, que era o rei Acabe, né? E no versículo 1 do 1 Reis, capítulo 19, no versículo 1 em diante, o que aconteceu? O Acabe, ele contou para sua esposa aquilo que o Elias havia feito através, né, o que o Elias havia feito, e que havia matado os profetas de Baal. E a Bíblia diz que a Jezabel, ela ficou furiosa. E o que ela fez? Ela ameaçou o profeta Elias de morte. E qual que foi a atitude do profeta Elias diante disso? A Bíblia diz que ele ficou com medo da Jezabel.
Olha aí para você ver. Olha o sentimento humano aí. Ele ficou com medo da Jezabel, né? E a Bíblia diz que ele fugiu. Eu estou falando de um grande homem de Deus, estou falando de um homem que Deus usou dele para fazer maravilhas. Mas aqui ele estava fugindo da ameaça de Jezabel. E a Bíblia diz que o Elias ele até chegou a pedir a morte. Ou seja, ele teve medo, se sentiu angustiado e estava a ponto de entregar os pontos. Ele não pensou em suicídio, tá? Vamos entender certo essa palavra. Ele não pensou em suicídio, mas ele pediu a morte. Ele não foi se matar, mas ele pediu para que Deus tirasse a vida dele, porque ele entregou, ele estava cansado. Como muitas das vezes tem pessoas que ficam. Às vezes ela passa a luta no trabalho, passa a luta financeira, passa a luta na família, passa por problema de saúde, passa por problema espiritual, por problema no casamento. Aí chega uma hora que se a pessoa não contar com a força de Deus, ela se sente tão cansada que ela fala, agora chega, não quero mais, para mim chega. E o Elias, ele estava, meu amigo e minha amiga, o Elias, ele estava nessa situação, ao ponto dele se esconder dentro de uma caverna, que é a famosa depressão. Ele estava tão angustiado, ele pediu a morte, ele se escondeu dentro de uma caverna. Para você ver. Só que, o que Deus falou para ele depois? A Bíblia diz que Deus enviou um anjo que deu comida para ele e bebida. Ele bebeu, comeu, na primeira vez ele se deitou de novo, na segunda ele se levantou. E Deus virou para ele e falou, o que você está fazendo aqui, Elias? Você tem uma obra ainda para fazer. Ou seja, meu amigo e minha amiga, resumindo a nossa meditação, qual que foi o erro do profeta Elias aqui? Foi ele ter se entregado à ameaça. Foi ele ter deixado o medo dominar. Foi ele ter deixado a angústia dominar o coração dele, ao ponto dele pedir a morte e entrar em depressão. Então o erro do Elias foi esse. Deixar ser dominado pelo medo, do medo a angústia a depressão. É isso que não pode acontecer em nossa vida. O sentimento difícil vem, a angústia vem, a tristeza vem, o medo vem, né? Mas o que nós não podemos deixar é isso nos dominar. Porque foi o que eu disse agora no começo da mensagem. O sentimento é do ser humano. Mas se a gente deixar o sentimento nos dominar, o diabo se aproveita do sentimento para fazer sua obra cruel. É onde muitas pessoas entram em depressão e a cartada final do diabo. A pessoa tira a própria vida. Então é isso que não pode acontecer. Não podemos nos prostrar diante de certas coisas, diante do sentimento ruim, diante do medo, das ameaças, da pressão que às vezes a gente sofre por causa das lutas. Não. Temos que pedir a força de Deus e nos manter firme. Não nos prostrar como Elias fez. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti. Te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.